ao vivo, Matheus Morari, psicólogo aqui falando com você. E essa live, esse conteúdo hoje é falando sobre como ter mais paciência, entendendo que tira a sua paciência, essa irritabilidade. Vamos entender um pouco mais sobre isso hoje, tá? Então sejam todos bem-vindos e vamos aprender a ser mais tolerante, entender todas as facetas o máximo possível sobre paciência. Eu escuto muita queixa no consultório, todo mundo está sem paciência, todo mundo, fica falando que eu sou assim mesmo. Será que é assim mesmo? Vamos entender os pormenores dessa história. Vamos aprender algumas técnicas, alguns manejos para ajudar a gente a ter mais paciência. Então hoje a gente vai aprender bastante sobre esse tema, tá? Enquanto vocês vão chegando, eu vou encaminhando aqui as lives, fazendo aqui o que tem que fazer, tá? Estou usando aqui a improvisação de um trem desse aqui, ó, de luz. Mas ele fica apagando, acho que não tem função automática. Vamos ter esses gambiarration brasileira. Com essa questão da luz. Beleza? Ai. Você aí que está me escutando é uma pessoa que tem muita paciência? Tem pouca paciência? O que te tira a paciência? Tá? Vamos entendendo um pouco esse contexto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ligar aqui que está começando a esquentar. Vamos compartilhar isso aqui. Não, Luiz, não apaga não, quero que você fique aceso. Pronto, compartilhada. Então é isso, bendita da paciência. Quem não gostaria de ter mais, hein? Se tivesse uma pílulazinha, um remedinho que você tomasse e passasse a ter mais paciência, você compraria, você tomaria? O quanto que você estaria disposto a pagar nesse medicamento? O quanto que ter mais paciência é valioso para você? Você sabe que eu gosto de começar as lives com um questionamento. As lives não ficam salvas muito tempo aqui no perfil. Para ter acesso a elas até o presente momento, talvez isso mude. Você tem que entrar no grupo do WhatsApp para ter acesso à gravação das mais 80 lives que tem lá, tá bom? Então aproveite o tempo, aproveite o conteúdo aqui, tá? E aí para você que me acompanha, saiba que eu gosto de começar as lives fazendo perguntas, indagações, e eu construo a live de uma maneira que, independente das pessoas que chegam, independente de qual seja o momento, ela consiga ter um conteúdo, ela consiga ter um proveito. Então eu faço uma certa sequência, mas não uma sequência obrigatória de que, para entender um conceito, ter benefício de um conteúdo, você tem que ter escutado o outro, não necessariamente. Lógico que é melhor, mas não necessariamente. Então deixa essa perguntinha aí, quanto que paciência é importante para você? Mas então vamos começar a trocar uma ideia com esse tema, tá? Paciência, também pode ser chamado de irritabilidade, de agonia, pressão. Às vezes são sinônimos disso que a gente está falando hoje, certo? A questão da paciência, gente, é importante entender um ponto. Ela não vai ser algo que é estritamente de origem mental, tá? A paciência pode ter uma origem física, a falta de paciência, a irritabilidade pode ter uma origem física, pode ser uma química corporal, Aí eu não vou entrar tanto nesses méritos, mas está ligado a hormônios e neurotransmissores. Ou seja, a sua biologia pode te deixar uma pessoa mais irritadiça e menos paciente. Por isso que as coisas que eu vou falar aqui, que são truques de relacionamento, pensamento, psicológicos, têm efetividade,
Mas se tiver algum desajuste biológico, fica complicado. Então o importante é ver os dois. Então irritabilidade é sintoma, sempre é sintoma de problema. Pode ser físico ou mental. Se você está muito irritadiço, seria importante você procurar um bom médico para ele fazer uma boa análise e entender o seu contexto como um todo, certo? Não descartando, lógico, a psicoterapia, para você entender o que pode estar por detrás. Se é algo só emocional ou uma questão de vitamínica, de hormônio, de neurotransmissores. Tá? Então eu gosto de começar já nesse ponto. O importante da paciência também, para você ir aprendendo a lidar e construir essa paciência, é o processo de autoconhecimento, de você aprender a se questionar, se conhecer e aprender a ler melhor as situações. Você consegue fazer isso? Você consegue se questionar os seus pensamentos, os seus desejos, as suas emoções? Você consegue tem uma boa habilidade de olhar as situações de ângulos diferentes, com aprendizados diferentes, tá? E quando que a falta da paciência pode ser um problema? Porque é o seguinte, eu não quero sustentar uma ideia nessa live de que todo mundo tem que ser zen. Nossa, Matheus, você está falando de paciência, então você deve ser um poço de paciência. Não, gente, eu me irrito sim, você vai se irritar também. Só que a gente tem que aprender a jogar esse jogo, ter o controle e não ser controlado. E saber, e saber perder a paciência para aquilo que realmente é preciso, porque às vezes é preciso perder a paciência. Vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Então eu não estou sustentando um estado de zen, de no estresse, para você ficar assim em paz. Não, eu não acredito nisso. Tá? E também isso não quer dizer uma justificativa para você perder sua paciência e sair mandando louco, tá? Então, quando que a paciência é um problema? Já que é normal, Matheus, já que você está falando que é um sintoma, para eu procurar um médico, como que eu vou saber? Se a paciência está muito frequente, eu sempre falo frequência e intensidade. Qual a frequência? Qual a intensidade? Quais danos que está causando? Está te causando dano no seu trabalho, na sua família? Está incomodando muito outras pessoas? Tem gente que fica tão sem paciência, que eu nem vou contar quem é. Certo? Que a pessoa fala assim, nem eu estou me aguentando. Será que você está nesse jeito da impaciência? Nem você se aguenta? E aí? Então vai fazendo a leitura para ver o que realmente está incomodando. E outra, tem que ver o período. Matheus, e realmente acontece de nem eu me aguentar. Beleza, mas isso acontece quando? Se for mulher, por exemplo, só quando eu estou de TPM. Então ok. Vamos dizer que está dentro dos parâmetros esperados. O homem, quando meu time perde. Certo? Então você vai ter que entender melhor a situação e o contexto, combinado? Então tá ligado, já falei a neurotransmissores e a hormônios. Outra coisa que você tem que entender, essa falta de paciência que você está verbalizando ter, é uma falta de paciência geral. Matheus, eu estou sem paciência, estou irritado com tudo. É na fila no banco, é em casa para fazer almoço, é dirigindo, é no meu trabalho, até rezando, até tomando banho, até obrando. Eu estou sem paciência. Ok, então isso aí é um sintoma, né? Que está beirando ali aquela necessidade de procurar um médico. Matheus, a única pessoa que me tira a paciência, que eu perco a paciência é com o fulano. É uma pessoa só, é uma situação específica, é um momento específico, certo? Então, é diferente. Analise, se questione, seja cientista de si mesmo para entender a dinâmica da falta da paciência, da irritabilidade com você. Sem esse processo básico, não tem como mudar se você quiser mudar, tá bom? As lives que colaboram com essa aqui, gente, vai ser as lives que eu falei de crença e valores, a live de assertividade, passividade e agressividade, a live de perfeccionismo, a live de aceitar e entender sua história, a live sobre aceitação. Tem várias outras lives que colaboram para esse problema. Até a live de agressividade que eu já fiz também colabora
para o que está por detrás da raiva, da agressividade. Tá? Mateus, onde encontro? Lá no momento, você vai encontrar no grupo do WhatsApp. O link para entrar no grupo está na bio aqui do perfil. Beleza? Então, continuando. Então, a irritabilidade pode ser um transtorno, tá? Às vezes pode estar ligado a transtorno bipolar, a transtorno ansioso, a transtorno depressivo. Pessoas irritadiças aumenta a probabilidade de desenvolver transtornos emocionais e outros danos físicos. Transtorno bipolar, de ansiedade, depressão e outros tipos de transtorno ficam muito mais fáceis de aparecer, né, com irritabilidade. Ou às vezes a irritabilidade pode ser sintomas desses transtornos. Tá? Então não tem como falar tal coisa, porque dentro da psicopatologia não é assim que acontece. Até, gente, a sua alimentação, o tipo de comida que você está comendo, aí já é um conteúdo mais para nutricionista, mas é importante você saber que isso também influencia. Até a alimentação que você come pode influenciar na sua irritabilidade ou não, envolvendo os processos de digestão, a química que acontece, o processo de fermentação do seu organismo e também se isso está te deixando saudável ou não. Consumos de coisas mais industrializadas colaboram para ter mais irritabilidade, tá? Então procure também, se você quiser, se for pertinente, um nutricionista. Uma verdade que eu tenho que trazer aqui para vocês também é o seguinte: você é um ser humano? Se você é um ser humano, cara, aprenda e coloque isso dentro de você. Não nascemos para ser pacientes. A paciência não é algo natural da gente. Olha, a gente quando crianças não têm paciência, as crianças não sabem esperar, crianças são irritadiças, fazem birras. Crianças têm dificuldade porque elas não sabem controlar suas emoções. Por que criança não sabe controlar sua emoção? Porque o córtex pré-frontal dela não está maduro, está se desenvolvendo. Afinal, o cérebro, o córtex pré-frontal, a parte mais nova do cérebro, tá? Responsável pelo raciocínio, coisas lógicas, assim vai, só está maduro realmente nos 25 anos de idade. Então, como o cérebro primitivo, límbico, emocional é mais forte, e a paciência exige um fortalecimento do córtex pré-frontal, ou seja, uma coisa de mais maturidade, a criança não vai ter. Então, a paciência é aprendida, é treinada. A você se dizer que tem ou não paciência está relacionado à forma que você foi educada, à forma que você foi tratada. Mas você pode aprender uma maneira diferente. Não é assim, eu sou assim mesmo, é minha personalidade. Não, às vezes é má educação, é falta de interesse de aprimorar, ou desculpa que você dá para querer estar ofendendo os outros ou querer que as coisas aconteçam na sua hora. Pode ser isso. Ou pode ser neurotransmissores, hormônios, alimentações desregulada. A questão é, se você quer mudar, ou se alguém está reclamando para mudar e você acha que é pertinente mudar, entre em ação, tá? Você sabe que aqui comigo eu sou psicólogo direto e reto. Às vezes, até hoje eu nunca arrumei problema não, mas talvez um dia ou outro apareça. Mas se aparecer, problema serve para ser resolvido, não resolve, tá? Ok. Uma coisa também, a falta de paciência destrói o seu futuro. Seu futuro, cara, né, fica totalmente destruído pela sua ansiedade. Além de destruir, causado pela falta de paciência. Além de destruir o futuro, a falta de paciência destrói o seu relacionamento. Tá? Mais pra frente eu vou aprofundar isso. Mas coloque já essa mentalidade na sua cabeça. A falta de paciência, sua irritabilidade, o seu agoniamento, coloque em xeque seus relacionamentos, coloque em xeque seu trabalho, coloque em xeque o seu futuro como um todo. Tá? Falta de paciência muitas vezes também está atrelado à falta de planejamento. Falta de esclarecimento, de você saber o que você quer, de entender melhor a situação, de interpretar melhor as coisas. Tá bom? E ela está ligada a distorções de pensamento, tá? E falta de empatia. O que são distorções de pensamento? Já fiz live aqui falando sobre esquemas mentais e padrões de pensamentos, que também associa essa live. Pensamentos distorcidos, ou seja, disfuncionais, são todos aqueles tipos de pensamentos que não funcionam bem, atrapalham sua vida e causam prejuízo e sofrimento emocional. Tá?
Tá? E a falta de empatia também está conectado à falta de paciência. Uma das distorções cognitivas mais associadas à falta de paciência é a distorção do tipo deveria. Porque fulano deveria fazer isso, porque eu deveria fazer aquilo outro. Porque tal coisa tem, ou também ela pode ser chamada de ditar leis ou ditar regras. Porque isso tem que ser feito dessa maneira. Nossa, onde já se viu, por que não fez tal coisa? Ou seja, você quer colocar o seu filtro, a sua crença, o seu tempo como parâmetro do mundo, do universo, das pessoas. Tá? Então não é isso. Está faltando uma empatia, está faltando um entendimento como um todo. Às vezes uma leitura mental, eu acho que fulano está querendo fazer isso. Também é distorção cognitiva. Se você quer saber mais sobre distorção cognitiva, você vai ter que procurar a live, tá? Qualquer coisa você fala comigo, eu te coloco no grupo e aponto lá a live para você, correto? Outra coisa que vai ajudar a você ter paciência e que está relacionada a não ter paciência é o processo de aceitação. Quanto mais você aprender a se aceitar e entender você, mais paciência você tem. Quanto menos aceitação da situação e de si e do outro, menos paciência, tá? E você tem que entender o que você tem e o que você não tem, o que você controla e o que você não controla. Se você não tem aquilo naquele momento, você não tem. Não adianta ficar agoniado por não ter e querendo que tenha logo. Se você não tem o controle da situação, não adianta você ficar agoniado ou sem paciência se não é você que controla. Aí você perde tempo, perde vida, perde energia psíquica, perde saúde, porque isso te coloca no estado emocional, no estado biológico não saudável, vou chamar um termo assim, né? Não é o termo correto, mas te coloca no estado tóxico, ácido, vamos dizer assim, a troco de nada. Ou seja, isso então é falta de raciocínio, é falta de córtex trabalhar e isso é imaturidade, infantilidade, certo? Vamos começar a aceitar e entender a realidade no e cru aqui, querido. E às vezes a falta de paciência acaba gerando pressão em outras pessoas ou até você mesmo vai se pressionando. Perfeccionismo também está muito ligado a pessoas sem paciência. A pessoa, nossa, quer fazer tudo milimetricamente calculado ali, e aí sai uma linha, a pessoa perde a paciência, certo? Então perfeccionismo também pode tirar sua paz. É um veneno também para sua vida. Agora deixa eu ver o que eu fui anotar. Tá fazendo sentido até aqui? Vai deixando nos comentários que você já está aprendendo até aqui. E se você tem alguma dúvida sobre paciência, eu estou exercitando a minha paciência com essa luz que fica apagando. Fala aqui comigo, tá bom? Manda dúvida aí. Então, ó, vai ser coisas para você aprender, né, pontos a serem desenvolvidos para você ter mais paciência, vai ser aprender a ressignificar, ter uma resiliência, perseverança, aprender a trocar isso por perseverança, aprender a mudar o foco das coisas, ou seja, você foca num problema, num desconforto, em algo que você não está tendo, e isso te tira a paciência, tá? Então aprenda a direcionar o foco, a olhar coisas que você talvez não esteja olhando. Falta de respeito com o quê? Falta de respeito consigo tira a paciência. Está atrelado, o que eu estou falando agora, é o que está atrelado à sua falta de paciência. Falta de respeito está atrelado a isso, a sua irritabilidade. Por não respeitar você, talvez o seu tempo, não respeitar o processo como um todo, às vezes não respeitar a outra pessoa. Então não faz sentido uma pessoa que fala que respeito é um valor importante para ela, que respeitar os outros é importante, ela até ensina isso para talvez os seus filhos, e é impaciente, irritadiço. Não faz sentido, tá? E isso eu estou falando, gente, de pessoas que têm isso constantemente. Estou repetindo, tá? Porque se irritar, independente de qual seja a pessoa, uma vez ou outra, acontece e às vezes é necessário. Ok? Porque é o seguinte, ser paciente, minha cara, não é
respeitar e aceitar abuso. Se a pessoa está violando seus direitos, indo contra seus princípios, te forçando a fazer algo que você não deve fazer, não quer fazer, não é lícito, isso é abuso. Então tem que se rebelar mesmo, tem que ter uma revolta contra esse comportamento. É paciência, não é passividade. Paciência não é passividade, tá? Outra coisa importante para o seu processo de controle da irritabilidade, da falta de paciência, é aprender técnicas de manejo emocional, de controlar, de se regular nas suas emoções, nas suas expectativas, certo? Um psicólogo, né, pode te ajudar nesse treinamento. Terapia e psicólogo não é só para resolver problema, também é para desenvolver habilidades, certo? E na verdade, paciência é força. É uma força interna que a gente precisa ter, uma força ali treinada por córtex pré-frontal, né? Então paciência é força. Tem gente que se orgulha, pra mim eu não engulo nada não. Não deve já foi pra casa. Pra mim é assim, é um crianção uma pessoa dessa. É um crianção. Que se for ver lá no fundo, tem relações de amizade, familiares fragilizadas, que está correndo um alto risco de ficar sozinho no final da vida. Lógico que não é regra, né? Mas mesmo que as pessoas cuidem dele no final da vida, vão cuidar por obrigação, ou que vai ser um peso, não vai ser prazeroso, porque não é prazeroso ficar com alguém assim. Não é. Tá bom? Então, ser paciente é muito mais bonito, é muito mais saudável, é muito mais magnífico, exemplar, e demonstra uma força de um autocontrole mental muito grande. Mostra que você é uma pessoa muito bem resolvida e pronto para ter sucesso. Falei bonito. Te motivei a ter paciência agora? Se eu não te motivei a ter paciência agora, eu não sei mais o que fazer. Mas vamos continuar aqui na live, beleza? Já falei então, deixa eu ver, entender a força. Outra coisa importante também para te ajudar a ter paciência é ter clareza de qual é o seu objetivo, aonde você quer mirar e acertar, e entender o processo. Gente, qualquer ponto que eu traga aqui, você que está no ao vivo ou na gravação, não entendeu ou quer saber mais, você comenta aqui, tá bom? Você comenta aqui. Vou esperar o seu comentário pacientemente, não passivamente. Ufa, vamos lá, vamos continuar. E falta de paciência, irritabilidade, eu já falei sobre uma imaturidade emocional. Tem lives falando sobre imaturidade emocional, regulação emocional também. Tem um monte de live colaborado para esse tema hoje, tá? Gente, às vezes eu esqueço que eu falo, beleza. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte, que as pessoas têm um jeito delas de fazer as coisas. As pessoas têm o tempo delas. Se você tem um padrão de toda vez pedir para alguém fazer alguma coisa e se irrita porque ela não fez como você queria ou no tempo que você queria, deixa a outra pessoa em paz. Então você é o bonzão, a boazuda, vai lá e faz. Por que você fica perdendo tempo pedindo para os outros fazer então? Se ninguém faz no tempo que você quer ou do jeito que você quer, para que então você está perdendo a paciência com isso? Você já se questionou sobre isso? E essa luz está enfraquecendo. Você já se questionou sobre isso? Então entenda, tenha empatia que a outra pessoa tem o ritmo dela, o jeito dela, e as coisas não vão acontecer no seu tempo. O mundo não gira em torno de você. Tá? Mateus, isso é óbvio, mas tem gente que precisa escutar para refrescar a memória, para fortalecer esse córtex, para ajudar nesse processo de regulação e de inteligência emocional, para controlar. Tá? Então a falta de empatia referente a outra pessoa. Aí o que tira também a sua paciência, e é um comportamento que você pode mudar, isso aqui é uma estratégia de mudança de pensamento. Em vez de você ficar batendo a cabeça no erro que aconteceu, né, ocupe sua cabeça com elementos que vão ajudar você com o seu objetivo, e não que vão te afastar.
Beleza, você queria fazer tal coisa, tô construindo minha casa para ter uma renda. E aí, a encomenda que eu pedi de telha não chegou no dia que eu queria. Aí eu fico peidado, eu fico só olhando aquele problema, em vez de você então, foi uma oportunidade de eu então passar tava corrido mesmo, vou aproveitar isso então, que deu uma atrasada, vou descansar. Vou fazer tal coisa que estava pendente. Para de ficar putinho, gastando seu tempo e sua energia com coisas que não te levam para o seu objetivo e te tiram de possibilidade de fazer coisas mais prazerosas. A gente não tem o controle de tudo, né, trazendo até uma perspectiva mais divina, o porquê de tudo acontece. Às vezes a gente está no movimento sistêmico, tudo está interligado. Às vezes uma coisa que aconteceu com o motorista do frete na família acabou atrasando essa entrega, e aí por não ter saído com esse caminhão, talvez esse caminhão não quebrou no meio de uma estrada, que aí teria causado um acidente. Parece paranoia pensar assim? Parece, eu concordo, mas não é 100% mentira. Então aprenda a aceitar as realidades da vida e dançar a música que ela toca para você. E muitas vezes não dá para tocar música, trocar a música. Às vezes dá, mas a maioria das vezes não. Então não fica gastando tempo com coisas que vão te afastar do seu objetivo, que não vão te trazer nada. Porque aí quando você pegar para fazer as coisas, você vai estar irritadíssimo, vai estar contaminado. E a chance de dar ruim é maior. A luz agora acabou de vez mesmo, já era. Tá? Então pare de gastar tempo com coisas que não te ajudam em nada e te afastam do seu objetivo. A agressividade está totalmente ligada também às vezes à falta de paciência. E às vezes essa paciência é verbalizada, né, tipo uma diarreia mental da pessoa colocando para fora. Às vezes é uma raiva, uma agressividade, uma falta de paciência que a pessoa se cala e se distancia. Tem várias formas de manifestar isso, tá bom? Mas aprenda a ver a sua história, o seu tempo, o seu ritmo. Ninguém está correndo com ninguém igual você acha que está correndo, não. Tá? A concorrência maior é com você mesmo, certo? Lógico que isso, gente, tá? Não é para ter uma desculpa para eu ficar estagnado, tá? Não é para passar a mão na cabeça e colocar, não, tadinho, não, calma, não. A gente tem coisas a fazer, tem coisas que relacionam a nossa vida, tem pessoas ali que acabam influenciando ou não, entendeu? Mas eu tenho que ter essa mentalidade que a solução sempre está em mim, não está no outro. A competição maior sempre está em mim, não está no outro. Então não adianta ficar se comparando. Comparação acaba com a sua saúde mental e te tira a paciência. Respeite e entenda a sua história e aceite que você tem capacidade, tá? A irritabilidade acaba tirando de você o tempo de viver o que você pode viver hoje. Acaba impedindo você de viver o aqui e agora. Tanta coisa que você pode apreciar na vida e viver o que é agora, e você fica irritadíssimo. Vai para o seu mundo interno, ou se isola, ou afasta as pessoas de você. A vida é muito curta e as relações são muito importantes. Sua vida é muito importante e curta ao mesmo tempo. Para você perder o seu tempo com falta de paciência, com irritabilidade, afastando as pessoas de você. É hora de crescer e de se amadurecer. Se você não virar chavinha, não quer virar chavinha, olha, então os outros que têm que virar chavinha talvez para parar de ficar perto de você. E se você quer mudar, mas não consegue, eu entendo perfeitamente, procure ajuda. Matheus, beleza, mas não vou procurar com você não, que você é meio desbocado. Não tem problema, procure ajuda. Mas se você se identificou comigo, eu ia ficar muito feliz de a gente atender, ia ficar muito contente, né? De te ajudar nesse processo de transformação. Eu sempre sou comprometido com a mudança do paciente. Não prometo mudança porque depende do outro, né? Mas meu comprometimento sempre é com a mudança. E via de regra, com aqueles que também se comprometem, tem uma tendência muito grande de acontecer. Sig, por favor, Sig, não soube aqui não, porque senão daqui a pouco você derruba o tablet, Sig. Por que gato é assim? Por que gato tem que vir justamente aonde não é pra ele ir, na hora que não é pra ele ir? Por quê? Se eu te colocar aqui, você fica quietinho aqui. Fica quietinho aí. Não é pra ir lá não. Tira esse rabo da minha cara. Quietinho aqui. Aqui. Gato
É gato, né? Aqui. Não pula, não, 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 não. Ok. Respeitar seu tempo, sua história, muito bem. Não é pra pular ali. Então vai pro chão. Tá fazendo sentido até aqui? Espero que sim, né? Espero que sim. Ó, tem muita gente que não tem paciência, por exemplo, para ficar num conteúdo longo. Eu sei que, gente, às vezes as lives são longas, né? Mas é muita coisa que eu tenho que trazer para vocês. E tem gente que não tem paciência para assistir. Não quer assistir, beleza. Não viu importância, beleza. Não quer dedicar tempo para você mesmo para se desenvolver, beleza. Não foi com a minha cara, beleza. Mas essa falta de paciência pode estar cagando com o seu futuro e com o seu aprimoramento. É isso que você quer? Beleza, toca a sua vida, tá? Olha só. A falta de paciência pode te levar num paradoxo de você querer uma coisa, acabar fazendo outra, certo? E te distanciando do seu objetivo, como se você mirasse numa coisa e acertasse outra. Então, por exemplo, você quer... Deixa eu ver se eu consigo trazer um exemplo para vocês. Objetivo. Algo simples do dia a dia. Tá? Sei lá, você quer fazer a comida. Você quer fazer uma comida, só que aí você esquece, deixa até uma panela no fogo, talvez, né, que já não era para fazer. Mora perto do mercadinho, esquece alguma coisa para comprar da comida e vai no mercado comprar um negócio para fazer a tempo do almoço. Você está querendo voltar logo para fazer o almoço porque você gosta de servir e quer agradar a sua família. Só que lá no mercado acaba tendo um BO no caixa ou alguém está numa fila e você acaba se atrasando. E sua paciência vai aumentando, vai indo embora, né? Você está com falta de paciência, certo? Só que aí o que você quer? Chegar em casa para fazer seu almoço cedo. Só que aí vai que você arruma um BO tão grande, ou acaba perdendo a paciência, chega em casa irritadiça, acaba queimando uma comida ou não fazendo a comida certa. Quando as pessoas chegam na sua casa, você estava cuspindo fogo, e aquelas pessoas que são importantes para você, a motivação de você fazer bem uma comida, acaba sendo distanciado e tendo uma briga por uma falta de paciência. Você queria fazer uma boa comida e servir bem para eles, mas a falta de paciência te levou para um objetivo diferente. Ou sei lá, você arruma uma briga, um BO com outra pessoa que também não tem paciência, e vocês acabam parando na delegacia. Ou acaba perdendo tempo brigando mais. E o almoço ficou onde? Então, às vezes, a falta de paciência te tira do seu objetivo. Acaba justamente distanciando daquilo que você quer. Eu tinha parado para pensar nisso? Para fazer essa leitura? Pois é. Então, tá aí para vocês de presente. E muitas vezes também a falta de paciência, quando está relacionado a pessoas, a relacionamento, do outro não fazer o que deveria, o que tinha que ser feito, envolvendo leitura mental e do pensamento deveria, é porque você não se comunica direito. É porque você não se comunica com clareza a sua expectativa, o que você sente, o que você quer, e acha que nas entrelinhas os outros têm que entender e saber o que você quer e funcionar da maneira que você gostaria. Isso não existe. Tá? Então cuidado com esses pontos. Para trabalhar a paciência e aprender, precisa de tolerância e regulação emocional. Eu já falei isso, né? Lidar com as adversidades e ser mais positivo. E a tolerância também, né? Aceitar frustrações e adversidades. Gente, tudo isso pode ser treinado. Ser mais tolerante, aceitar a frustração e a adversidade pode ser treinado. Regulação pode ser treinada, regulação emocional. Lidar melhor com adversidades, olhar as coisas de uma maneira mais positiva pode ser treinado. E aprender a controlar a sua impulsividade. Tudo isso pode ser treinado e está ligado à falta de paciência. E aí você acaba descontando do seu futuro, né? Essa paciência está ligada a isso. A paciência desconta um benefício, um ganho do futuro para receber migalhas hoje. Olha só no exemplo que eu dei. Para receber a migalha de sair logo dessa fila, certo? Uma migalha, você comprometeu o futuro de um almoço bem feito e de sendo bem servido e com uma convivência familiar sadia. Então a falta de paciência sempre traz isso. Você deixa de ganhar uma bolada maior no futuro para ganhar uns trocadinhos aqui no presente.
Já tinha parado para pensar nisso? Pois é, falta de paciência faz isso com você. A falta de paciência é uma assassina de futuros. É uma assassina de relacionamentos. É isso que você quer? Continua assim, não, Matheus, eu não quero, mas eu não consigo. Procura ajuda. Matheus, eu já assisti vídeos e tal, não me ajudou. As técnicas não me ajudou. Então você vai ter que ter um profissional. Tá? Ai, ai. Mas lembro, a paciência não é igual a vida toda, tá? E eu falei de personalidade a live passada. Pessoas com a personalidade, né, com um nível maior de benevolência, disciplina e de estar abertas a novas experiências, eu falei de 5 características de personalidade, né? Então, dessas 5, as pessoas que têm maior benevolência, disciplina e abertura para novas experiências, têm uma tendência de ter uma paciência mais elevada, de conseguir ser mais paciente. Porque ela curte a vida, ela curte no sentido de, tá tendo uma experiência diferente, não aconteceu do jeito que eu queria, mas tudo bem, vou ver o que eu posso aprender com isso aqui. A benevolência traz um pouco essa amabilidade entre as pessoas, a empatia, e a disciplina te ajuda a ter clareza e organizar o que você tem que fazer e resolver problemas. Apareceu um problema, eu vou aprender a resolver, tá? Então, por isso que algumas pessoas podem ter mais paciência do que outras por questões de personalidade também. Lembra da questão genética e biológica, física, que eu já trouxe. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui para vocês. O controle da paciência vai te ajudar a se distanciar da solidão, vai te dar menos possibilidade de solidão, vai te tornar uma pessoa mais otimista e sabendo lidar com tendo mais experiências, né? Olhando para o futuro com uma expectativa mais positiva. Olha, você resolveu acender melhor agora. A falta de paciência tem uma visão de futuro mais pessimista. E isso contamina a mente e o corpo. O exercício da paciência traz uma visão mais otimista da situação, tá? Tá. E a paciência, a falta de paciência, ela pode ser aplicada às vezes a pessoas, ou seja, não tenho paciência com pessoas ou com aquelas pessoas. Pode ser eu não tenho paciência com os problemas da vida, seja questões de saúde ou profissional, ou uma falta de paciência no dia a dia, no trânsito, no fazer alguma coisa em casa. Então tem esses 3 grupos que as pessoas geralmente têm dificuldade para ter paciência. Pode ter gente que tem problema nos 3, pode ter gente que tem problema nos 2. Independente de qual seja esses grupos, se é na pessoa, se são situações da vida ou dia a dia, você tem que analisar a intensidade e a frequência para ver se esse sintoma é um sintoma a ser levado em consideração e procurar ajuda médica. Tá? Nossa, Matheus, nem sabia que eu tinha que procurar médico por falta de paciência. É sintoma. Tá? Já falei que está ligado à impulsividade. É uma dificuldade de lidar com a frustração, beleza? Falta força. Se falta força, gente, para você mudar isso, tá? Eu te dou uma esperança, uma palavra de esperança que tem como mudar. Você pode ter não conseguido até agora, mas tem como mudar. Existem estratégias que podem servir para a sua necessidade. Se você está com dificuldade de encontrar, procure um profissional, tá bom? Então eu vou começar a entrar um pouquinho para o encerramento, tá? Eu vou trazer algumas coisinhas aqui sobre coisas que você pode fazer, técnicas, manejos, estruturas para você controlar a sua paciência. Mas deixa eu ver se meu celular descarregou. Descarregou. E eu queria mostrar uma coisa para vocês. Tem um brinquedinho, eu acho que chama de equilibra bolinha, alguma coisa assim. Ele é baratinho. Que o objetivo é o seguinte, é tipo um discozinho assim, que tem uma telinha e tem várias casinhas, umas 4 casinhas, e tem umas bolinhas de ferro. E você tem que equilibrar as bolinhas de ferro nessas casinhas, sem tirar aquela que você já equilibrou. Isso exercita a paciência. Outro exercício de paciência
Pega grãos na sua casa, pega um punhadinho de arroz, de feijão, lentilha, sei lá, arroz, uns 3 ou 4 grãos diferentes. Joga tudo numa bandeja, chacoalha. E depois a brincadeira gostosa é você separar, e pegando. Separando ali o grão X, o grão Y, o milho, do arroz, do feijão e ir separando. Tá? Eu também faço terço, confecciono terço. Para mim, fazer terço ajuda a regular minha paciência. Dar soco no saco de pancada que eu tenho em casa. A brincar com meu filho também ajuda. E ir pro jiu-jitsu me ajuda a regular minha paciência. Tá? Então, encontre o que te ajuda a regular. E também se permita colocar em situações, igual esses joguinhos, essas atividades, para você treinar e percebendo o que isso te causa, o que a falta de paciência vem, quando isso aparece, como que seu corpo reage, para você abrir um canal de comunicação com essa sua sensação, com esse seu sentimento, e entender qual é o X da questão aí dentro que causa ele. Tá? Faz sentido? Se você aplicar, me conta depois como foi, mas aplica que isso ajuda. Então, bora lá. Como ir mudando essa falta de paciência, tá bom? Passo 1, você tem que identificar quais são os gatilhos. O que é gatilho? O que tira a sua paciência? Qual atitude, qual comportamento, qual situação, qual momento? Depois que você identificou os gatilhos, você tem que perceber o que passa pela sua cabeça, certo? Quais são os pensamentos, as distorções, a interpretação que você está tendo do fato que te deixou sem paciência. Ou seja, qual foi a sua necessidade, vontade que não foi atendida. Ou seja, se questionar, aprender a se ler, certo? Depois que você já identificou o que passa pela sua cabeça, as distorções, interpretações, as necessidades não atendidas, o passo 3 é confrontar esses pensamentos. Que evidências você tem de que eles são verdade? Que alternativas você não está considerando que poderia ser mais saudável e te aproximar melhor do seu objetivo, sem te causar danos a você ou a terceiros? Tá? E se estimule fazendo esses jogos ou os outros jogos de paciência. Se você digitar talvez aí na internet jogos para paciência, jogo da paciência, que não seja de carta, isso pode também estimular. Não, Matheus, eu fico mais irritado. Justamente, tem que dessensibilizar essa irritação, ensinar a tua cabeça que está imatura, nesse sentido, pelo menos, a treinar essa sensação, essa realidade da impaciência e percebendo lidar e controlar, para mostrar que você é mais forte que a sua impulsividade, que a sua irritabilidade, e não ela que é mais forte que você. É você que tem que mandar nela e controlar, não é o contrário. Tá? Essa é a linha de raciocínio, fortalecer o córtex. Esses passos que eu passei, esse exercício, fortalece o quê? O córtex. Tá bom? Então o córtex do cérebro, né? O córtex pré-frontal, ele tem que ser tipo que malhado como se fosse um músculo. Mas prosseguindo. Fez sentido esses exercícios para vocês? E aí eu vou deixando para vocês agora uma reflexão dentro disso que eu falei. Uma historinha que eu escutei num dos vídeos que eu estava preparando para você. Um menino morava no sítio e o pai dele era agricultor e plantava ali umas certas plantas, tanto faz, pode ser milho, café, alguma coisa assim, plantava, era agricultor. E esse pai estava bem agoniado porque ele precisava que desse certo isso para ele ter dinheiro para comprar as coisas para casa que eles estavam precisando. Só que esse filho via a agonia desse pai, né? E via que essas plantinhas, era uma criança e essas plantinhas não cresciam. E ele resolveu ajudar essas plantinhas a crescer, dando uma forcinha para elas, puxando um pouquinho elas assim para que elas crescessem.
E ele fez isso com todas as plantinhas porque ele queria que elas crescessem mais rápido, mais forte, porque o papai e a família estavam precisando disso. E ele chegou todo contente para contar para os pais dele que ele ajudou as plantas crescerem. Só que o pai dele falou: como assim você ajudou as plantas crescerem? Ah, eu peguei elas e puxei elas, forcei elas. Quando o pai dele foi ver, as plantas estavam mortas. Dá vontade de falar: nossa, dá um catilipapo nesse menino. Mas qual que é a moral da história? Não adianta a gente forçar um processo natural. Não adianta a gente já querer chegar a ter o resultado, já colher o fruto. As coisas da vida têm um processo. Você tem um processo, você tem um tempo. Os outros têm outro tempo, outros têm outro processo. Não adianta você usar um adubo de uma planta, o adubo que é para mamão não vai servir para o café, o adubo que é para o café não vai servir para o milho. Não sei se eu estou falando verdade, mas você entendeu a metáfora. Então você tem que aprender a respeitar o processo natural da vida, tá? Para não estragar e para não matar a plantinha que é você. Igual também um menino viu um casulo e a borboleta estava nascendo, estava querendo abrir. E ele resolveu ajudar porque ele ficou com dó. E abriu o casulo e colocou a borboleta para fora. Só que o que aconteceu é que as asas dela não cresceu e em poucas horas depois ela acabou falecendo. Porque o processo de dor, de tempo, de demora, de às vezes tentar sair desse casulo e não sair, de forçar um espaço apertado, é importante para a borboleta tem que seguir esse processo para fortalecer essas asas e ela virar uma borboleta e essa asa funcionar. Então pode ver que às vezes com intenções positivas comigo ou com os outros, a falta de paciência acaba matando a sua vida e o seu futuro. Igual mata uma planta que você força para crescer, igual mata uma borboleta se você força ela a sair do casulo. Respeite seu tempo e seu processo natural, se conheça, se perceba, se questione, tá? Entenda as suas reais necessidades, tenha clareza do que você quer ter e aproveite melhor a oportunidade. Em vez de você ficar pé da vida porque a fila está atrasada para andar e você ficaria, aproveita para ler alguma coisa, algum livro. Aproveita para dar um tempinho para ver na rede social, aproveita para rezar se você quiser rezar, aproveita para fazer uma ligação, aproveita os tempos e as oportunidades. Não fique perdendo tempo com irritabilidade sem necessidade, tá? Outra coisa muito importante para você que quer desenvolver paciência é a meditação. Procura no vídeo sobre Mindfulness, sobre atenção plena. Mateus, eu não tenho paciência, como eu vou meditar? Gente, você não precisa ter paciência para meditar, você precisa querer meditar. Meditar não é só ficar assim, estude um pouco mais, tenha mais conhecimento, para de ignorância, por favor. E se você quer ter mais paciência, a meditação está cientificamente prova os efeitos para você ter uma regulação emocional maior, menos irritabilidade, mais controle das suas emoções, promover saúde. Então aprenda a meditar, entenda o que é sobre isso, mindfulness, atenção plena. Faça isso. Mas eu não consigo parar de pensar, não é isso, parar de pensar, não vou explicar sobre meditação aqui, mas estou dando um bizu. Uma coisa riquíssima, importantíssima, valiosíssima, incrível para quem quer ter paciência, é meditação, certo? Aprenda sobre isso, veja qual modelo, qual filosofia, qual estilo de meditação, porque tem vários, serve para você, pesquise. Eu não sou o expert desse assunto, eu entendo, certo? Mateus, você pratica? Eu não pratico, mas não quer dizer que eu não pratico que não seja válido. Eu tenho outros mecanismos que isso para mim já funciona para me regular minha paciência. Mas talvez para você seja interessante. Valide, se reconheça. E outra, eu não pratico com frequência, mas o mesmo princípio da meditação, da atenção plena, do mindfulness, eu uso muitas vezes em intervalos de atendimentos, quando eu estou atendendo muito seguido, para organizar minha mente. Imagine, eu estou escutando alguém, acaba o horário, já entra em outro, eu tenho que conectar, relembrar o que a gente conversou, para me conectar e pensar o que eu vou devolver para ela ao mesmo tempo que eu estou escutando. Então, às vezes, em um intervalo de uma sessão ou outra, eu paro, respiro, organizo e tal, faço ali algumas técnicas. Então, isso é importante. Meditação é importante para você ter. Você não precisa ter paciência para meditar, você precisa meditar para ter paciência. Ok. Então, bora, deixa eu ver o que mais tem aqui para vocês.
aprenda a ver oportunidades novas, ler a situação, as pessoas de uma maneira diferente, com mais empatia, com mais autocontrole, fortalecendo assim o seu córtex pré-frontal. Evite comparações, que isso só vai te tirar a sua paz. Para de bobiça. Eu até já falei. Eu acho que se eu não fiz uma live sobre comparação, eu fiz tanta live, gente. Tá no tema para fazer. Se tiver no tema, daqui a pouco eu saio aqui na votação. Ou seja, passar a apreciar, aproveitar o processo e não o resultado, tá? Ou seja, não é sobre o objetivo que você alcançou, mas sobre a pessoa que você se tornou no processo enquanto pegava esse objetivo. Foca isso. Não fique bisurado, focado só no objetivo, no resultado para cair no céu, só no fruto que essa plantação vai dar. O mais importante, o que realmente importa, né? A vida, a paciência, o jogo não é sobre o objetivo que você conquistou, a meta, a necessidade atendida, mas sobre a pessoa que você se torna no processo de crescimento, de amadurecimento. Quem você tem se tornado nesse processo? Talvez você não esteja respeitando e aceitando os seus processos da sua vida, a sua história, o seu jeito de funcionar. Talvez você nem se conheça. A falta de autoconhecimento vai te atrapalhar nessa regulação. Falta de autoconhecimento está associada à falta de paciência, tá? O que mais que eu anotei aqui, gente? Tá. Paciência tem limite, não é passividade. Se alguém está ferindo seus valores, está tendo uma insistência referente a coisas que você não quer, o que você já comunicou, que já foi assertivo, você pode ter uma postura mais enérgica, mas com cara mais enérgica, mas sem ofender, sem atacar o outro, sim um comportamento que você quer, se distanciando, colocando limites, falando não. Isso aí já é mais coisa sobre assertividade, ou seja, a assertividade também te ajuda a ter mais paciência, tá? Combater o perfeccionismo, cuidado com isso. A gente também, às vezes, para ter paciência, a gente tem que aprender a ficar quieto. Enquanto você ainda não controla sua paciência, sua irritabilidade a ponto de evitar ter uma diarreia de palavras, de atacar o outro, aprenda a ficar quieto. Não, Matheus, eu não consigo. Veio, eu tenho que falar. Não engulo nada, não levo desaforo para casa. Gente, no canal Nós da Questão, esqueci o nome do psicólogo, ele traz a seguinte metáfora. Você pode estar morrendo de vontade de fazer banheiro. Você mija na rua em qualquer lugar? Você defeca em qualquer lugar? Ou você espera chegar a algum lugar considerável, que é possível você fazer isso? As palavras é a mesma coisa. Igual nós seguimos assistir cocô, não consegue segurar a palavra. Segurar a emoção e aprender a regular e soltar ela no momento oportuno. É a mesma coisa. Você não consegue fazer uma coisa, você consegue fazer outra. O que você acha de pensar dessa maneira? Faz sentido para você? Então cuidado, que às vezes você está forçando demais o seu sistema psíquico, relacional, e acabando trazendo os danos em você, tá? Aos cachorros, Ivan. E eu quero encerrar com essa frase. A gente é o que pode ser. Eu não posso ser tudo, mas eu posso ser muita coisa. Então seja quem você é. Você é o que você pode ser. Você não pode ser tudo que você quer, mas você pode ser muita coisa. Talvez eu não consiga morrer, ler todos os livros, fazer todos os cursos e deixar todo o impacto que eu quero, porque não seja humanamente possível. Mas eu posso ser muita coisa. Não fique nesse tudo ou nada. Também é uma distorção cognitiva com falta de paciência, tá? Então, espero que essa reflexão tenha te valido para alguma coisa. Foi bastante tempo de live. Obrigado pela sua paciência até aqui. Qualquer dúvida ou complemento sobre mais esse tema, fique à vontade. Enquanto eu estou encerrando, se você quiser colocar algum comentário, alguma pergunta do que te chamou mais atenção, ou o que você quer saber mais sobre paciência, deixa aqui agora, ou aqui nos comentários, ou aqui no ao vivo nos comentários, tá bom? Mas pegue essas dicas, coloque em prática, reassista, se cuide, tá?
E cuidado, que a falta de paciência pode estar matando o seu futuro. Não sei se você... Eu não quero isso para sua vida, eu não sei se você quer. Trabalhe mais empatia, regulação emocional e pare dessa imaturidade. Talvez você foi uma criança que foi dado tudo no seu tempo, você chorava e já ganhava, e você está nesse padrão de funcionamento até hoje. É hora de mudar, você virou adulto. Talvez você tenha até uma outra criança para você educar também, e esse comportamento não é saudável, não é legal. Tá? Conheça a sua história, se controle, se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui. Sou Matheus Morari, psicólogo, terapeuta de casal, familiar, né, individual. Tem um curso de ansiedade, tá o link da minha bio para você aprender a se livrar do sofrimento que a ansiedade causa, né, ou seja, ansiedade sem medo, e se livrar do sofrimento dela. Tá? Um curso muito focal e tem um bônus muito bacana no final dele, o link está na bio. E também tem um curso de saúde mental, para você entender o que é saúde mental, se precaver, certo? De transtornos mentais e aumentar a sua qualidade de vida. Nesse curso tem 2 ferramentas para você avaliar a sua saúde mental, e no final também tem um bônus muito bacana para quem comprou o curso. O link deles estão na bio, tá bom? E quem quiser me seguir no outro perfil que eu falo sobre paternidade, é o Pai 365 dias, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, espero ter agregado esse conteúdo para você que está assistindo ele agora. Não sei em que momento você está assistindo, se foi aqui no ao vivo ou na gravação, tá? Então é isso, para você me procurar, para me achar aqui no perfil ou qualquer coisa, digita no Google Matheus Morari, psicólogo, que você vai me achar também em várias redes. Ok? Boa noite, fique com Deus, obrigado pela sua presença e tchau, tchau, até semana que vem.